que Deus renove o coração dele e dê a ele, aleluia, um coração reto, um coração, aleluia, sem pecado, aleluia. Mas também no verso 11, Davi ele faz um pedido a Deus, pedido este, que ele fala: não retire de mim o teu Santo Espírito. Oh, aleluia. Quero agradecer também ao pastor Vitor pelo convite. Há muito tempo que o pastor me convidava e não dava certo, mas hoje deu, né? Graças a Deus. Amada igreja, vamos entrar um pouco na história do profeta Davi. Glória a Deus. Nós conhecemos muito bem Davi através de 1 Samuel 16, como o pastor Vitor falou aqui, que Samuel desce a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E que rei era esse? Aleluia, Davi. Mas o que me chama a atenção é que Israel já tinha um rei lá no trono. Tinha ou não tinha? Tinha. Aleluia. Mas Saul fez coisas que não foi reto aos olhos de Deus. Aleluia. Saul desagradou a Deus como rei. Aleluia. No início, Saul ia para a guerra e Saul voltava vitorioso. Mas Deus dizia a Saul: Saul, não traga prisioneiros de guerra. Oh, aleluia. E Saul, aleluia, como um rebelde que ele foi, porque eu posso dizer que ele era rebelde, aleluia, toda a vida que ele voltava da guerra, Saul trazia prisioneiros. Quando Deus falou para Saul não trazer prisioneiros de guerra, aleluia, o chamado de Davi para ser rei de Israel no lugar de Saul foi tremendo, aleluia, mas não foi de imediato, aleluia. Isso despertou em Saul uma certa inveja, um desejo de caçar a Davi. Aí eu fui estudar um pouco, pastor Vitor, para saber por que é que Saul caçou a Davi. Aí eu descubro, aleluia, que Saul, ele pertencia a uma tribo, a tribo chamada tribo de Benjamim. Aleluia. Aí o que mais me chama a atenção, amada igreja, é que lá na bandeira de Benjamim havia um símbolo, havia um escudo. Aleluia. Aí sabe o que é? Qual é o que está lá na bandeira da tribo de Benjamim? O animal que está lá, aleluia, é o lobo. Aí agora eu libero para a igreja esta noite. Sabe como é que o lobo caça? Ele caça em matilha. Aleluia. Ele junta aquela matilha toda e vai caçar uma única presa. Aleluia. Mas eu começo a me aprofundar no estudo das tribos. Aleluia. E descubro que Saul jamais poderia matar Davi. Sabe por quê? Porque Davi, ele veio da tribo mais poderosa de Israel. Davi pertencia à tribo de Judá. Aleluia. Mas sabe o que é que está lá no escudo de Judá? Aleluia. Sabe qual é o animal que está lá na bandeira de Judá? Aleluia. É o leão. Sabe quem protegia Davi? O leão da tribo de Judá. Oh, aleluia. Você está conseguindo sentir? Aleluia. Está entendendo a mensagem desta noite? Eu vou profetizar na tua casa. Aleluia. Você entrou aqui de um jeito, mas quando você sair daqui, você vai sair diferente. Sabe por quê? Porque enquanto o lobo de caça, o leão da tribo de Judá está lá no monte, ungindo e dizendo: nesse daí ninguém vai tocar. Eu falei para o irmão Maurício nesse instante, estava nervoso. Estou conhecendo um povo que vai morar no céu que eu não conheci ainda. Conhecido mesmo, o varão aqui na frente, o irmão Maurício e a esposa. Achou quando o Maurício entrou pela porta, a esposa disse: graças a Deus. Além do pastor e a esposa que eu já conhecia, né? Disse: graças a Deus. Ela enviou um pouco a presença do irmão. Mas igreja, foram inúmeras vezes que Saul caçou Davi. Aleluia. Em todo o Antigo Testamento nós vamos ver, aleluia, que vários profetas falaram da vinda do Messias. Mas só em Isaías
aleluia, que o profeta vai dizer. Aí agora eu tomo para mim uma parte da mensagem do irmão Maurício, que o profeta Isaías fala como era Jesus. Não tinha formosura, não tinha parecer, era indigno e indesejável. Nós olhávamos para ele e não sentíamos desejo. Aleluia. Foi pisado, chicoteado, aleluia, pelos nossos pecados. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava em Jesus. Mas agora estava dizendo, aleluia, Deus para Samuel: desce na casa de Jessé, aleluia, para ungir, aleluia, um dos filhos deles, ao qual eu me agradei. Aleluia. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel 16, aleluia, que começa a passar os filhos de Jessé um por um. E a Bíblia vai dizer que eram homens fortes e formosos. Eram homens alto, forte e bonito. Bonito aos meus olhos, aos seus olhos. Mas quando eles começavam a passar, Deus reprovava. Passou o segundo, Deus reprovou. Passou o terceiro, Deus reprovou. E foi passando um por um e Deus reprovando. Aleluia. Até que a Bíblia vai dizer que o profeta Samuel, aleluia, pergunta para Jessé: passaram todos os seus filhos? Aí Jessé se lembra: ainda tem um. O menorzinho da casa, aleluia, que está lá no curral cuidando das ovelhas. Aleluia. Aí agora eu falo para a igreja: foi o maior, o mais forte, o mais bonito? Porque a Bíblia vai dizer que Samuel, quando chega, pastor Vitor, Samuel era pequeno, franzino, ruivo, mas de aparência formosa. Mesmo pequeno, magro, com cabelo ruivo, Davi era bonito. Mas Deus não escolheu pela beleza de Davi. Deus o escolheu pelo coração, porque Davi era segundo o coração de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a partir daquele momento Samuel fala: manda chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E agora eu vou falar para a igreja, aleluia, ninguém vai se sentar à mesa enquanto o último profeta, a última profeta desta terra não entrar naquela porta. Oh, aleluia. Ninguém se sentará na mesa enquanto o ungido de Deus não chegar na sua presença. Aleluia. Agora estava, aleluia, Samuel derramando azeite sobre a cabeça de Davi. Mas o que me chama a atenção, amada igreja, é que de imediato Davi não sentou no trono, porque o trono de Israel tinha um rei. A promessa só veio se cumprir na vida de Davi depois de anos. Aleluia. Primeiro Davi teve que matar urso, Davi teve que matar leão, Davi teve que derrubar gigante, Davi teve que estar em frente de guerra como um soldado, para depois ser levantado como rei de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Aí o que me chama a atenção, que Davi, segundo o coração de Deus, Davi matou o urso, Davi matou o leão, com apenas uma única pedra Davi derrubou o Golias. Aleluia. Foi perseguido por Saul. Aleluia. Ninguém tocou na pedra de Davi, ninguém tocou na carne de Davi, porque enquanto ele era perseguido, enquanto ele entrava no campo de batalha, enquanto ele lutava contra gigante, Deus ia na frente dizendo: esse é o meu escolhido e ninguém vai tocar, porque ele vai reinar como rei em Israel. Glória a
urso não tocou em você? Sabe por quê? Aleluia. O lobo não toca na sua vida. Aleluia. Porque Deus está lá dizendo: essa daí foi escolhida por mim para pregar a minha palavra. Esse foi escolhido por mim para levar o evangelho a todos aqueles que precisam. Sabe por que você está aqui esta noite? Porque foi o sangue do Cordeiro lá na cruz do Calvário por mim e por você. Glória a Deus! Grande é o Senhor, santo é o Senhor, Pai. Mas agora, pastor, estava Davi reinando como rei de Israel, um homem reto, temente, segundo o coração de Deus. Mas Davi era homem. Aleluia. Homem e mulher está sujeito às paixões deste mundo. Como homem, aleluia, mesmo segundo o coração de Deus, Davi peca. Aleluia. Davi comete um grande pecado do adultério, seguido de morte. Porque Davi, sabendo, aleluia, que Deus o castigaria, o que é que Davi faz? Davi pega o marido da mulher e, sabendo que ele era fraco, aleluia, manda botar ele na frente para que ele fosse morto em campo de batalha, achando que Deus não veria o pecado dele. Aleluia. Mas Deus viu. E a Bíblia vai dizer que a espada entra na casa de Davi. Aleluia. Mas agora está Davi arrependido do teu pecado, aleluia, dizendo a Deus: Deus, põe em mim um coração reto, aleluia, e não retira de mim o mais importante, o Espírito Santo. Aleluia. O interessante, pastor Vitor, aleluia, que neste momento, aleluia, Davi se arrependendo, Davi pede um coração novo a Deus, e Davi pede a Deus para Deus não retirar uma única coisa da vida dele, o Espírito Santo. E trazendo para os dias de hoje, aleluia, sabe o que tem nos faltado? Aleluia. A oração que nos leva até o Espírito Santo. Aquela oração sincera, pastor. Aleluia. Aquela oração, aleluia, que a profeta chora diante de Deus. A oração de Ana. 1 Samuel, capítulo número 1. Aleluia. Ana derrama o Espírito em oração, a ponto do profeta Elias chegar para ela e dizer: até quando, mulher, estarás embriagada? Aleluia. Mas Ana, na presença de Deus, Ana responde: não tenho bebido vinho algum, mas tenho derramado o meu coração. Aleluia. E ali entende, aleluia, que Ana está em plena comunhão, aleluia, com Deus, e diz: vá, e que seja feita a vontade do teu coração. E Ana só tem um único pedido: o filho. Aleluia. Ao qual Ana orou anos e anos. Aleluia. Hoje foi empatizado aqui, aleluia, o poder que tem a sua oração. Vários versículos da Bíblia vai falar do poder da oração, pastor. Aleluia. Um deles nós vamos ver o profeta Daniel, quando desceu na cova. Você acha que Daniel foi dormir ali? Daniel foi orar. Neemias, capítulo de número 2, Neemias ora ao Deus do céu e pede a Deus para que toque no coração do rei, para que o rei dê carta e libere ele, para ele ir a Jerusalém, construir o muro de Jerusalém que estava em ruína. Aleluia. Os 3 homens descem na fornalha e os 3 homens estavam fazendo o quê? Ele estava orando, e quando o rei olha, o rei não vê 3, mas o rei vê 4 homens naquela fornalha. Aleluia. Jonas desce a Nínive e prega para aquele povo, e Jonas rebelde não quis ir, mas Deus faz uma tempestade no barco, ao qual o pessoal joga Jonas no mar, e Jonas é engolido por um grande peixe, e Jonas
E o peixe joga Jonas em Nínive. Se for a permissão de Deus, em outro culto, se Deus quiser e o pastor me convidar, eu vou trazer aqui um testemunho que Deus fez na minha vida através de oração. Amém? Aleluia. Voltando à palavra. Aleluia. Desculpa, não tenho visto na loja ali. Glória a Deus. Então, amada igreja, aleluia. O culto hoje é culto de oração. Agora eu pergunto à igreja: quantos dobrou o joelho hoje? Quantos agradeceu a Deus hoje? Aleluia. Quando eu vi aquela irmãzinha lá orando, eu peço à igreja que ore por mim também, a respeito da minha diabetes, que é muito alta, então eu tomo água direto. Aleluia. Quando eu vi a irmã falando da situação da Malvina, glória a Deus, muito me entristece o coração, porque eu fui dirigente da Assembleia de Deus, Campo de Natal, Malvinas. Aleluia.